E foi dada a largada. Cuiabá vai contar com 5 candidatos concorrendo ao Alencastro. Já Várzea Grande contabiliza 3 candidaturas ao Paço Couto Magalhães, mesmo número de candidatos que disputam a prefeitura de Rondonópolis. E em Sinop, apenas 2 nomes são homologados na corrida ao Executivo Municipal. E para comentar todos esses cenários, no RD Entrevista Especial, a participação dos analistas políticos Alfredo da Mota Menezes e João Edson. De Cuiabá para o Mundo, a edição do RDTV desta segunda-feira, dia 2 de julho, está no ar. Bom dia! Agora não tem mais jeito. O prazo para a realização das convenções se encerrou no último sábado, dia marcado pela confirmação dos nomes daqueles que vão concorrer aos cargos de prefeito e vereador nos municípios. Na capital e nos principais polos do estado, essa definição valeu bons embates entre os próprios membros das legendas. Vamos então saber primeiro como ficou o quadro em Cuiabá. Na disputa ao Alencastro, teremos 5 nomes. A do empresário Mauro Mendes, do PSB, tendo como vice o ex-secretário estadual de Cultura João Malheiros, do PR. O vereador por Cuiabá, Lúdio Cabral, do PT, sai candidato a prefeito, tendo como vice o ex-presidente da OAB, Francisco Fayad, do PMDB. O deputado Guilherme Maluf, do PSDB, ainda precisa de uma definição do vice, mas o nome mais cotado é o presidente do Diretório Municipal do Democratas, Leonardo Leão. E também temos o nome do ex-secretário de governo, do prefeito Chico Galindo, Carlos Brito, do PSD, que ainda não possui vice definido, e ainda do procurador Mauro, do PSOL, com o vice José Roberto, também filiado à legenda. E para comentar esse cenário, vamos conversar com os analistas políticos Alfredo da Mota Menezes e João Edson. Lembrando a você, internauta, que pode participar conosco enviando perguntas aos nossos convidados pelo chat do programa, pelo Facebook, pelo Twitter no @RDNews ou ainda no e-mail contato@rdnews.com.br. E a jornalista Patrícia Sanches já está ao lado dos nossos convidados. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Thalita. Bom dia a todos vocês que nos assistem neste momento. Já estou aqui ao lado do professor Alfredo e do professor João Edson para comentar esse cenário de Cuiabá que teve aí uma mudança muito peculiar, na minha opinião, que foi a entrada do PMDB junto com o PT numa chapa formada pelo vereador Lúdio Cabral e pelo advogado Francisco Fayad, ex-presidente da OAB. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Foi uma mudança assim significativa, né? Olha, a entrada do PMDB, até porque ele vinha discutindo com o Mauro, naquela celeuma, Totó Parentes, tá? E de repente, na virada da noite, né, no amanhecer do dia, ele vem de uma forma suave, tranquila, sem muito barulho, obedecendo um princípio direto aí, do governo federal, numa aliança direta com o governo estadual, e lança como vice o advogado Francisco Fayad. Ficou uma chapa muito interessante, ela muda um pouco a questão da geografia política de Cuiabá, e isso significa que terá disputa, terá eleição em Cuiabá em função disso. E uma coisa interessante que chamou é que o Totó não ficou nem de vice, né? Totó veio do Rio de Janeiro, dizem muitos aí que puxou o tapete do Orileu Leal e acabou ficando sem nada. E a gente percebe que foi uma mudança na virada da madrugada, porque as faixas na convenção do PMDB eram Totó Parente, nosso prefeito, enfim, não deu tempo nem de trocar a recepção. E mais, eu acho que houve aí, pela primeira vez eu pensei que não ia assistir isso. Quem comandou na capital a articulação foi Silval Barbosa. Eu nunca imaginei que isso aconteceria enquanto o Bezerra fosse... Pelo que o Bezerra é no PMDB. Eu vivi no PMDB um período e eu sei da força do Bezerra. E nós percebemos claramente que foi reunião na madrugada, no apartamento do Blairo Maggi. Decidido depois que o Blairo voltou, né? O Blairo estava doente em São Paulo, a gente sabia. Fotos, Mauro, Silval, Blairo e não Bezerra. E antes uma reunião com o Riva, entre o próprio Silval e o próprio Blairo, os 3 caciques que decidiram, exatamente, acho que isso
quem conviveu com a política do Mato Grosso muito tempo nunca imaginaria que o PMDB tivesse, digamos assim, fizesse um acordo desse sem a presença do Bezerra. E eu queria chegar no Totó. Eu acho que o Totó era mais um nome do grupo Bezerra. O Fayad era mais um nome do grupo Dorival, entende? E que ele tirou e colocou como o vice do Lúdio nessas reuniões e tudo mais. Inclusive, o Fayad foi advogado dele em várias das ações e tudo mais. Mas, para mim, a coisa mais forte desta questão do PMDB foi essa do Bezerra não ser o cabeça de todas as articulações nessa composição. E que saiu, João Edson vai continuar nisso, tenho certeza, eu estou pegando o gancho dele, uma coligação muito interessante. Com 9 minutos ou mais de tempo na televisão, que é toda assistida nessa Baixada Cuiabana, porque o programa em Cuiabá é assistido no Vale do Rio Cuiabá inteirinho. E o Lúdio, até então, até a madrugada, estava sozinho, provavelmente teria que lançar uma chapa pura, porque o PDT já tinha largado ele esperando madrugada fora e nenhuma resolução. De repente, ele nasce com uma coligação forte de quase 10 minutos, como o professor Alfredo disse. Exatamente. O que ocorre nesse período? O Mauro, eu falo que uma eleição se decide pelos acertos, mas se decide significativamente pelos erros. O Mauro, que tinha uma eleição relativamente tranquila, as pesquisas indicavam todo esse processo, o fato dele criar uma série de ingerências fez com que nesse período dessa celeuma, dessa briga, praticamente desaparecesse da mídia o nome do Lúdio. Até porque ele foi o primeiro a decidir definitivamente que era candidato a prefeito, uma vez que o Mauro foi protelando essa decisão. Como ele estava à frente da pesquisa, tudo volta para o Mauro. E o Lúdio quieto, ele fez todo esse percurso e de repente ele não entra, porque é a coligação que não houve polêmica. O PMDB estava brigando lá nos bastidores, o Bezerra tentando fazer justamente isso, uma ingerência em Cuiabá, como é de costume. É tanto que ele correu para Sinop, ele esteve em Sinop, ele esteve em Rondonópolis, não esteve em Cuiabá no dia das convenções. Prova disso que ele perdeu o domínio do grupo, pelo menos temporariamente, perde o domínio do grupo para o governador Sival Barbosa aqui em Cuiabá. E o Sival Barbosa dá uma demonstração, pela primeira vez dentro do PMDB, de uma força muito grande. Quando ele assume, na última hora, estava toda aquela discussão, Totó Parente chega, sai, vai ser ele, não é, faz faixa, monta a convenção estava montada para o Totó, as faixas lá na frente era dele. O pessoal do partido que estava lá, eu estive lá de manhã cedo, ficaram recebendo a notícia lá de um por um que estava chegando e surpreso, então não é mais. O próprio pessoal ligado ao partido, pessoas do diretório não sabia. E de repente o governador, na virada da noite, ele senta com o Blairo Maggi, ele senta com o Lúdio, ele senta com o Mauro e termina tomando uma decisão. É uma demonstração de força dentro do partido e uma demonstração, talvez, de decadência do grupo Carlos Bezerra. Mas eu teria uma outra colocação, até indagação em cima de indagação. Fala-se na rua que o Pedro Tax vetou a ida do PMDB para a coligação. Se for, eu não vou. Se for, o PDT não vai. Inclusive, disse que o governador Sival Barbosa saiu muito chateado da reunião por isso, porque a ideia era que fosse um blocão com o PMDB, e PDT e PR. E aí, por isso que houve essa troca de gerência. Aí já começa as indagações, porque todo mundo está querendo ver como é que vai sair o Pedro Tax dessa conversação toda. Porque ele é candidato a governador, e o grupo que é a oposição está tentando botar nele defeitos. Radical, incoerente, intransigente, não hábil, etc, etc. O PMDB não pode coligar, o PDT não pode coligar com o PMDB na capital. E pelo Estado? Pode? Dizem que em Rosário Oeste e em Cáceres, o PDT coligou com o PSD, de um adversário político maior que é o Riva. E Tax nasceu em Rosário Oeste, que é a terra dele. Se essa coligação com o PSD acontecer lá, claro que os blogs vão levantar, claro que as notícias vão levantar, e a partir de hoje começa a mostrar onde é que o PDT coligou com o PMDB, porque vetou na capital. Claro que aqui a caixa de ressonância dá mais repercussão, mandaria mensagem para o Estado inteiro de que o Pedro não quer porque está fazendo oposição ao governador, ao governo, né? E é até difícil para o Pedro interferir diretamente nos 140 municípios, até porque ele não é presidente do partido. Ele é senador, é uma grande liderança, mas não preside. Exato.
e como é que ele vai controlar todas as coligações, né? E no Estado é aquilo, vai para lá, puxa para cá, todo mundo sabe como é que é. E isso vai ser levantado pela oposição a ele. Quem não pode, lá pode. Que história é essa, aquela coisa toda e tal. E aí tem outras e outras indagações. O que aconteceu naquela conversa? Do Silval, do Brairo e etc. e Mauro. Você está entendendo? Eu estou no meu artigo da Gazeta, o que aconteceu ali? Porque não pode ser essa questão do veto só. Tem alguma coisa a mais, né? Como é que o PDT, de uma hora para outra, resolve apoiar aquilo que o Pedro estava dizendo, que traição, facada nas costas, o outro fala de trampolim, não é trampolim, o Camilo falou que já não tinha mais remendo, aquela coisa toda, e tumba. Tem alguma coisa com 2014? Coisas de política, né? O Mauro fica mesmo na prefeitura, tem um acordo entre eles, ficou acertado, eu não saio da prefeitura para ser candidato a governador, naquela história que todos nós sabemos que o Mauro, em tese, né, tu pensar que vai queimar nem nada disso, poderia sair como candidato a governador em 14. Blairo Maggi endossou isso, Blairo Maggi apoia o Pedro Táxi para governador, neste acordo, ficando o Mauro na prefeitura. Tudo ilação, porque isso vai aparecer ao longo do tempo, mas no momento cabe. E parte da política é isso, é nós fazermos aqui a bola de cristal e ficarmos falando, eu estou acreditando cada dia mais que o Blairo pode apoiar o Pedro Táxi para 2014 para governador. Seria uma coisa bem interessante. Mas vamos parar de um pouquinho de falar de PMDB e PT, vamos falar também, acho que da coligação do Mauro, que também chamou a atenção, até por conta da tensão que nós tivemos no PR. O PR saiu dali, talvez eu acho, rachado, fragilizado, em função de uma briga interna entre Francisco Vuolo e João Malheiro, que acabou levando a maior. Ele saiu de lá com uma frase que me chamou muita atenção: quem convence mais tem mais votos. Mas esses foram os votos de lá de cima e que não teve uma boa repercussão lá embaixo, entre os pré-candidatos ao menos. Falou-se até em renúncia entre todos os pré-candidatos, depois recuaram, depois de uma conversação, enfim. Vai acabar repercutindo mal ou não? Já começa-se a organizar isso? Olha, até ontem à noite, por volta das 22 horas, ainda existia um grupo de vereadores tentando reverter a situação. Retirar o João Malheiros da vice e lançar o Chico Vuolo. Aí chegaram a um acordo que hoje vai ter uma reunião. É muito interessante isso, onde os candidatos a vereadores pela primeira vez serão apresentados ao candidato a vice, João Malheiros. Essa questão, ela não garante unidade. Essa apresentação é uma relação de formalidade que deve ser feita dentro do partido, mas o decorrer da campanha vai demonstrar isso. Muitos candidatos a vereadores pelo PR vão estar, alguns às claras, outros por baixo do pano, fazendo apoio a outros candidatos e não a dupla formada João Malheiros e Mauro. Mas isso demonstrou, e isso é um atentado contra o Mauro, que houve uma ingerência do Mauro muito forte na definição dos outros partidos. O normal nesse processo, a discussão, o bate-papo, o acordo, ele é feito às escondidas, ela não aparece tanto. E o Mauro, ao contrário, foi feito, né, com os ossos de fora, com a carne à mostra, tanto dentro do PMDB. Quando existe uma ingerência no PMDB, a queda do Dorileu, a busca de um vice meio a qualquer custo, um rompimento com o Pedro, e aí eu quero voltar na questão do Pedro Táxi. Eu acho que essa é a grande prova de fogo do Pedro Táxi. Porque ele criou um discurso que há muito nós falávamos, praticamente todos os analistas, esse discurso é insustentável em política. Vale enquanto não tiver uma eleição. A chegada dessa eleição vai colocar à prova. Lá em Cáceres, como que vai ser? Ele vai subir no mesmo palanque com o Riva? Porque o partido dele coligou e vai apoiar o Leonardo. O Leonardo é do PSD do Riva. O Riva é padrinho da candidatura dele. Então, provavelmente, o Riva vai estar em todas. Agora, aí entra outra questão, mas aqui também, ele termina indo para o apoio ao Mauro. Ele fazia parte do Grupo Mato Grosso Muito Mais, faz parte do Grupo Mato Grosso Muito Mais, né? Então, ele era naturalmente um apoiador, o seu partido, naturalmente um apoiador do Mauro. Só que lá em determinado momento, tanto líderes do PDT quanto o próprio Pedro Táxi foi para a imprensa e começou a bater no Mauro.
acharam traído, fizeram uma série de coisas e depois retorna atrás. Retorna. Ao fazer esse retorno, já demonstra uma relação de incoerência. Significa aquilo que a gente sabe tanto tempo na política. O caminho da política, ele vai e volta. Ele não é um caminho de mão única, muito menos um caminho que só vai. E o senador Pedro Táxi fez política até sábado, ele fez política como se a política fosse um único caminho. Ele aprendeu sábado que na política ela tem curvas, ela volta, ela é uma espiral, né? Precisa saber como que o seu eleitor, que até então jamais tinha se decepcionado com o Pedro Táxi, como que ele vai reagir em relação a isso. Outra questão, os adversários, eles vão trabalhar muito essa questão da relação da incoerência. Porque tem uma questão muito séria. Vamos pegar aqui, só para a gente citar nomes para exemplificar. Uma incoerência do Carlos Bezerra afeta? Não afeta porque naturalmente o PMDB é incoerente por natureza. Então não surpreende, não causa choque. Agora, quando eu me torno o paladino da coerência, fica complicado. Um arranhão muito pequeno se torna uma ferida muito grande numa campanha. Então essa é a grande prova de fogo em termos disso. Eu dou um exemplo, não vou citar nome para não ser deselegante, de um médico do PDT candidato a vereador. Por causa dessa postura do Pedro, ele abandonou a candidatura. O nome dele foi homologado como candidato a vereador e ele não aceitou a posição do Pedro nesse relacionamento aí de vai para o Mauro, ficou com ele, aquela coisa toda e tal. Mas, voltando aí o Malheiros que você citou e o Vuolo, eu acho que tem um outro ingrediente que ajudou a empurrar o Malheiros para a candidatura, a Assembleia Legislativa. Exatamente, Emanuel Pinheiro comemora essa indicação. Emanuel Sabe está entrando na região. Você pega o Sérgio Ricardo, campeão de voto no Vale do Rio Cuiabá, como você fala, não pode mais falar Baixada, me disseram, no Vale do Rio Cuiabá, e vai para o tribunal. Abre essa brecha. Você pega o Malheiros, tira e bota na vice, e imaginemos que o Mauro ganhe, ele vai ficar de vice. Sobra essa brecha. A pressão do PR, dos deputados do PR em cima disso é que fez o Blair engolir seco. Porque o nome do Blair, tirado do bolso do colete desde o início que o Vuolo saiu, era para negociar uma vice. Tá na cara, você tá entendendo? Não era o Vuolo ser candidato, coisíssima nenhuma. Era vice. Ele retira pressionado pela Assembleia, pelos deputados, não só do PR, outros que estão vendo a brecha. Tiram o Malheiros. Tiraram já o Sérgio Ricardo, foi para o Tribunal de Contas. Com isso, melhora a vida desse pessoal todinho na Assembleia e foi por isso que eu acho que empurraram o Malheiros mesmo para a candidatura na votação interna, que se fosse dos vereadores, daria o Vuolo. Tá certo. Vamos voltar rapidinho ao estúdio com Thalita. Thalita, perguntas daí? Isso mesmo, Patrícia. A gente tem a participação da Eliane Silva, que faz um comentário falando que a traição de Malheiros pode não prejudicar o Mauro, mas o queima, né? Queima o filme dele. E o Fernando Nogueira faz um comentário falando que o PMDB em Cuiabá ficou desmoralizado com a interferência do Totó e faz uma pergunta para os dois analistas. A pergunta é a seguinte: será que o Mauro ganha em primeiro turno com essas candidaturas postas em Cuiabá? Aí uma pergunta bem interessante. Olha, porque nós estamos bem exato. Para não ficar falando o tempo inteiro. Eu acredito que terá segundo turno. A criação, a forma como foi montada, nós teremos aqui 3 grupos fortes, não serão 2 grupos. Nós falamos até agora do Mauro, falamos do Lúdio, mas nós não podemos esquecer que Carlos Brito, ele vem com muita força, depende aí de uma relação de composição. E ainda tem Maluf, né? E ainda tem o Maluf. Mas a gente que percorreu as convenções, existe uma questão sintomática em política. A convenção, ela demonstra a relação que vai ter a sua militância com o candidato. E apesar da convenção do Mauro, foi aquela que tinha o maior número de pessoas, eu senti na convenção do Brito a garra mais acalorada. Existia ali um número de lideranças muito grande, cerca de 4 ou 5 vereadores com alto índice de votação, faz parte do grupo do Brito, e dentro da convenção do Brito, no entorno do ginásio de esportes, só se falava sobre Brito. Ao contrário, estive do PSDB, onde se discutia as outras composições. No PSB do Mauro, existia muita discussão sobre o Estado, alguns com o clima já ganhou, outros bravo, outro querendo saber se será que o Pedro Táxi e o Blair ia subir, será que ia fazer discurso? Então existia muita especulação, ou seja, a própria militância ela não tinha a segurança necessária. Ao contrário, do Carlos Brito existia uma unidade muito grande. Em contrapartida, até agora ele não tem vice.
mas eu não tenho dúvida que serão 3 candidaturas muito fortes, e essas 3 candidaturas levam para o segundo turno, e eu vou mais além. Eu não corro o risco de dizer quem serão os 2 do segundo turno. E quem será que se junta aí? Será que Maluf se junta com Brito ou será que eles mantêm aí a candidatura própria até o fim dessa história? Até agora mantém, mas a rua diz que seria o ideal que se juntassem, né? O Maluf e o Brito, sabe lá quem era a cabeça, um ou outro, e teria 3 candidaturas para valer, né? Do PMDB, PT, o Mauro com aquela coligação enorme, e a outra que incluísse o Carlos Brito e o Maluf. Não se sabe se isso vai acontecer. O PSDB nacional quer candidatura nas capitais, pensando no Aécio Neves, aquela coisa toda. O PSDB tem que renascer das cinzas. Antigamente era o maior partido do Estado, depois cabia num Fusca, agora está cabendo num ônibusinho daquele escola, aumentou um pouquinho. Então está precisando de espaço para falar e para esse tipo de coisa. Eu concordo com o João que caminha para ter segundo turno. O Mauro está com 47, 48, 49, tá, mas campanha é campanha. E aí, Mauro e Lúdio, Mauro e Brito, Mauro e Maluf, Mauro não vai? No momento atual, eu acho que a polarização se daria com o Lúdio. Pelo tempo de televisão, pelas obras da Copa na capital, né? Onde é que estão as grandes obras do governo? Na capital. Né? O governo pode até sair bem ao longo do tempo. Eu até acho que o Silval no final vai sair bem com esses empréstimos BNDES, faz de estrada, aquela coisa toda. Mas hoje, na campanha eleitoral no interior, o governo tem pouco o que mostrar. Ele tem muito o que mostrar, e aqui em Vargem Grande, principalmente aqui. Para encerrar assim, esse primeiro bloco, temos também PSOL, não podemos esquecer. Só para marcar terreno, o procurador Mauro mais uma vez candidato. O PSOL, ele está fazendo um processo, né, um processo formiguinha. Embora eu acho que estrategicamente eles estão equivocados. Eu vejo que se o procurador Mauro saísse candidato a vereador, ele tinha grande possibilidade de eleger um vereador. Ter um vereador é uma força muito grande para a consolidação de um partido. Sair apenas para marcar posição do partido sem possibilidade de eleger ninguém no legislativo, mas eu não tenho dúvida que a votação dele vai aumentar em relação à eleição anterior. Mas ainda não está no páreo para essa briga final. Tá certo, então vamos voltar com a Thalita do estúdio. Thalita, primeiro bloco, encerrado as discussões sobre Cuiabá. Bastante assuntos. Tá certo, obrigada Patrícia e aos analistas por enquanto, né? Vamos a um breve intervalo e na volta vamos falar do cenário em Várzea Grande. Não saia daí, voltamos bem rapidinho. Paulo morreu aos 36 anos, Sandra aos 40, Felipe aos 12, Ana aos 3. Eles não se conheciam, mas moravam na mesma cidade e morreram vítimas da mesma doença, a dengue. E você, vai ficar esperando o pior? Quando o assunto é dengue, você sabe exatamente o que fazer. Uma campanha da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, Casa Cidadã. Se bater o carro, ligue pra gente que o acordo sai. O SAI, Serviço de Atendimento Imediato, tem como objetivo conciliar acidentes de trânsito com mais agilidade. Se você se envolver em um acidente, ligue imediatamente para o SAI e evite ações judiciais. O SAI é o caminho certo para um acordo justo e amigável. Ligue para o SAI 9982-8282 ou 9982-8383. Tribunal de Justiça e Governo de Mato Grosso. É mais que cuidado, é querer bem, é mais que dividir, é compartilhar, é mais que um sonho, é uma realização, é mais que adoção, é amor incondicional. Não existe diferença no amor que você sente por um filho adotivo ou biológico, porque adoção é mais que uma atitude, é amor incondicional. Saiba como adotar ou apadrinhar. 65-3617-3191, Governo de Mato Grosso. 75% da superfície da Terra é água, mas deste total, apenas 3% é de água doce. Viu? É isso que você, seus filhos e as futuras gerações terão para beber. Meio ambiente. Preservar é uma questão de vida.